E a TV Correio da Manhã dessa semana traz mais uma edição do programa Na Mira com o Fernando Veloso. E a nossa entrevistada de hoje vai falar sobre assuntos do dia a dia. Assuntos que têm a ver com demandas que todos nós temos, com a prefeitura, com o Estado, com o poder público. Aquelas movimentações, aqueles pedidos, aqueles problemas que precisam ser resolvidos de alguma maneira pelo poder público e às vezes a gente fica batendo cabeça e não sabe em que porta a gente deve buscar ajuda. Ela é fisioterapeuta, mas a gente vai falar aqui com a Bebel Franklin, que é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Flamengo. O Flamengo é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. E, Bebel, seja muito bem-vinda aqui, obrigado por você estar aqui. Você trouxe para você uma responsabilidade, né? Eu vou pedir para você explicar um pouco como é que você administra isso, né? As necessidades, as vontades, os desejos, né? Os problemas das pessoas que são de interesse coletivo. Porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse programa aqui, tem problemas comuns, né? A TVC ela passa na região serrana, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, naquela região, né? Tá bem longe do centro do Rio, da zona sul do Rio. Mas eu tenho certeza que a gente vai poder falar de algumas questões que são do interesse das pessoas. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Prazer ter você aqui. Explica pra gente como é que surgiu essa história da AmaFlá, como é que a Bebel, fisioterapeuta, foi lá e começou a trazer para ela os problemas de toda de um grupo de pessoas. Foi uma coisa muito que aconteceu organicamente, né? Eu moro ali na São Salvador, próxima à Praça São Salvador, e ia com meu filho pequeno pro Fluminense e me via com medo de ir a pé com ele. Né? Quando eu me vi pegando um táxi para andar 500 metros, eu falei assim, não, tem alguma coisa muito errada, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, com isso, tive aquela ideia de fazer um grupo de Facebook voltado para que as pessoas relatassem os casos. Como a gente não via a polícia naquele momento, era meio que para que a gente fosse se comunicando através do grupo e ali conseguindo evitar aqueles locais, enfim. Foi um dos primeiros grupos, aliás, foi o primeiro grupo que aconteceu nesse sentido, né, com essa ideia de interação, de comunicação mais voltado para a segurança, que é o Relatos de Assaltos em Laranjeiras, Flamengo e Proximidades, criado em abril de 2015. E ali a gente já vão aos 7 anos. O que aconteceu naquele momento? A gente começou a ter a presença da polícia, né, participando ativamente. Então foi muito legal, foi tudo muito no início, então não tinha aquela coisa meio de até da polícia se organizar, ter o canal dela, acho que isso foi um estímulo para todas essas... esse início de polícia ter um canal, depois que surgiu segurança presente com o outro, né? Porque eles interagiam muito ali no nosso grupo. Sim. E com isso o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo e eu falei, né, gente, uma frase desde o início, o crime ele é organizado, então a sociedade precisa se organizar. E não adianta a gente sair batendo e só reclamar no vento, a gente tem que saber de que demanda mandar para onde, qual é o órgão responsável e qual a pessoa responsável para tentar resolver aquilo. Porque, às vezes, uma situação, a demanda precisa de mais do que um órgão intervindo. Sim, né? Sim. A gente vai explicar um pouquinho isso, mas espera aí. Então, quer dizer que você, há 7 anos atrás, você para levar teu filho para o Fluminense, você tinha que andar aí menos de 1 quilômetro, 500 metros. E aí, por conta desse medo, você falou assim, pô, não é possível. Não é possível, eu tenho que pegar um táxi para andar 500 metros. Aí você montou um grupo no Facebook, juntou as pessoas e isso começou, a própria polícia começou a participar. Né, agentes, né, da autoridade começaram a participar ali e você começou a interagir com... A polícia começou a tomar conhecimento das informações que estavam ali. Isso passou a ser uma ferramenta para a própria polícia. Tem várias matérias em relação a isso. Foi muito legal, porque a gente conseguiu, na época, um cara que andava de bicicleta com 38 e assaltava naquela região. Através dessa comunicação das pessoas no grupo, conseguiu efetivamente prender esse cara, entendeu? Sim. E, então, assim, foi muito legal naquele momento, esse movimento, porque startou essa interação, né? Das pessoas participarem e a polícia também pegar a informação dali, né? Eu acho importante a gente destacar isso, Bebel, porque agora você já está formado, já virou uma associação, a gente vai chegar aí até o momento da história, vamos falar da força do CNPJ, né? Que diferença que faz isso? Agora dá muito trabalho, certamente, você tem que se esforçar muito, você tem que abrir mão de algumas coisas, você deve se aborrecer, porque tem gente que compreende, tem gente que não compreende, você tem lá os dissabores disso, mas o fato é que com uma iniciativa tua,
né? E aí a gente precisa fazer um exercício aqui, que é o seguinte, a dificuldade da interação da polícia. Porque às vezes tem gente que tem uma certa ressalva com a polícia e tem dificuldade de interagir com a polícia, que acha que eu só vou falar com a polícia o dia que eu tiver um problema. Esse problema não é meu, eu não vou falar com a polícia. O problema é com o meu vizinho, é com o outro, e acha que ela consegue ficar numa ilha isolada, né, porque ela não foi uma vítima direta, né, do crime, né, por exemplo, na segurança pública. E você demonstrou, a partir desse grupo que foi formado, essa interação começou a fluir, como você disse, começou a dar certo e casos começaram a ser resolvidos, né? Agora, eu queria que você falasse, Bebel, assim, dá um panorama primeiro, antes da gente chegar lá na associação, dá um panorama para a gente, quais são os principais problemas que você tem que administrar no dia a dia, né? Porque as pessoas estão colocando ali, você tem um grupo de WhatsApp, não é isso? Tem também. Então, aí nesse grupo de WhatsApp as pessoas vão postando, olha, eu tenho um problema na Praça X, tem uma população de rua aqui. As coisas foram evoluindo, né? Sim. Do grupo, comecei a participar das reuniões do Conselho Comunitário, e aí eu acho que foi um crescimento para todo mundo, né? Porque, por exemplo, teve um grande problema, por exemplo, uma vez num grupo, que teve um policial que participava, mas que também não tinha aquele treinamento para aquilo, para saber que estava falando com 30 mil pessoas, né? Sim. E aí meio, porque tem gente que não compreende. Então é muito difícil, tá, trilhar o caminho, no meio do caminho ali, entre a sociedade e os policiais, o policiamento, as autoridades, entendeu? Sim. Porque o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que ter educação, respeito e saber, primeiramente, os fatos, tentar o mais próximo possível da realidade para poder não fazer julgamento precipitado, porque tudo nas redes é muito rápido, né? Então esse policial teve o azar, coitado, de no momento ali de raiva falar, procura o Batman. E aquilo virou uma coisa, né? Aí foram para a corregedoria, entendeu? Porque essa proximidade também traz um risco. Cara, aí, ele fez uma manifestação ali sem sentido, não tinha nada a ver, pronto, aí apanhou por conta disso, né? E aí, enfim, a coisa foi meio que se estruturando mais, mas foi muito... O que eu falo dessa confusão toda? O que dá força nesse meio do caminho todo é que sempre também tem muito aborrecimento, tem gente que é contra a polícia, tem gente que é a favor, tem gente que vê uma blitz que você posta e já critica, entendeu? O básico, gente, é ter o conhecimento. Existem as leis, né? Existem o Código de Trânsito, existe o Código de Postura, se informar que a gente não está pedindo nada que seja contra a lei, em primeiro lugar. Sim. Né? Sim. E então, assim, e agradar a todos também é muito difícil. Sim. Então, foi por isso que a coisa foi tomando esse molde de se necessitar ter uma associação formada. Sim, né? aí você partiu para essa questão de formar uma associação. Depois de alguns anos, que as coisas foram trilhando só como pessoa física, grupo e tal, foi necessário se ter uma associação formada para poder alcançar algumas lutas maiores. Que é a Associação de Moradores e Amigos do Flamengo. Que não pega só o Flamengo, pega o Parque do Flamengo. O que a gente pensou em fazer? Adjacências, né? Por quê? Eu moro, por exemplo, na São Salvador, rua, e a praça é Laranjeiras. Na minha rua é Flamengo, meu pedaço, entendeu? A gente tem uma outra diretora que mora ali, Praia do Flamengo, esquina com Marquês de Abrantes ali, com o Senador Vergueiro. Ali já é considerado Botafogo, sim, entendeu? Sim. A outra mora no Rio Barbosa, também é meio que considerado já um pedaço de Botafogo, aquele pedacinho que ela mora. Sim. Tem Largo do Machado. Tem Largo do Machado, Rua do Catete. Sim. E apesar de terem especificações ali, algumas associações naquele local, até por conta dos meus grupos de Facebook, que são abrangentes de outras regiões, acabou vindo demandas de outros locais também. Sim. Então a gente colocou os adjacêncios para se sentir à vontade, caso algum assunto específico daquele local precisasse de uma intervenção nossa enquanto associação, a gente pudesse fundamentar e requerer, estando respaldado legalmente. Entendeu? Então, Bebel, explica um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, porque uma coisa primeiro você já tomou uma postura, você deu um passo, que é se mobilizar, né? Não adianta a gente ficar só reclamando, não adianta ficar batendo lata, né? Fazendo postagem, né, raivosa nas redes sociais. O que você fez é se movimentar. Você se movimentou, foi lá, reuniu um grupo, começou com o Facebook, hoje tem WhatsApp e tal, e começa a encaminhar os problemas para buscar uma solução efetiva e não só ficar postando coisas nas redes sociais, né? E você certamente percebeu uma diferença do ciclo ali, da fase em que você estava fazendo isso de uma forma autônoma, né? Como CPF, como você disse, e a partir do momento que você conseguiu ter a associação,
né? Porque aí a gente entra naquela história do poder do CNPJ. Uma associação ela já pode expedir ofício, ela já tem o poder de representar um determinado grupo de pessoas. Explica um pouco para a gente a diferença que foi, né, da fase que você tinha como CPF e depois como você começou a atuar como CNPJ. O que mudou, assim? Muda até o olhar, por mais que digam que tratem, né, a gente vê geralmente, né, a prefeitura ou até mesmo alguns órgãos do Estado acolhendo o morador, acolhendo os pedidos, né? Mas, notavelmente, a gente percebe que quando é feito pela associação, por mais que às vezes seja um pouco mais difícil de ter uma resposta efetiva, ou que a gente até pense, foi desprezado, entendeu? É mais fácil da gente conseguir batalhar por aquilo. Porque você representa, você não é só uma pessoa, né? Você já representa um grupo de pessoas, você ganha força com isso. Vamos dar um exemplo da Praça São Salvador, Sim. Que é uma grande luta que a gente está tendo e que eu posso considerar que a gente já deu um avanço bem grande de 10 anos de confusão ali, por conta da falta de respeito. Quanto essa evolução, né? Foram 10 anos a gente, enquanto pessoa física, batalhando, pedindo, os moradores isoladamente, por mais que pedissem a mesma coisa, eles pediam isoladamente. Sim, cada um por si. Cada um por si. Por mais que eu fosse da reunião falasse, a outra senhora, que também depois foi até presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, pedisse, que esporadicamente até alguma associação intervisse, a coisa ficou muito solta, porque a desordem foi muito grande por muito tempo e não teve efetivamente uma pessoa ali em cima, né? Sim. E aí, quando a gente formou a associação, eu falei assim, e entrou o novo governo da prefeitura, eu falei assim, não, a gente tem que agora destrinchar e saber quem toma conta de quê. Né? Então, a gente conseguiu que, por exemplo, ao descobrir que tinha um ambulante que ficava até às 6 da manhã e os bares fechavam à 1, que era importante que se mudasse essa licença, não que ninguém fosse contra os ambulantes ou quisesse acabar com o trabalho de ninguém, mas ali uma praça residencial e que se os bares fecham, é necessário que se cumpra... Por que acabava acontecendo? O bar fecha, mas o ambulante fica, aí ele se acha no direito de não fechar no horário, ficar um pouco mais, aí fica aquela guerra fria, aquela coisa, sim. Um abusa daqui, o outro abusa dali. É onde todo mundo tem muito direito e ninguém tem direito de nada, né? Exatamente. A reclamação dos moradores, acho que é principalmente por conta do barulho. Então, como você disse, só para tentar dar uma fotografia mais panorâmica assim. Tem uma série de problemas na Praça São Salvador. Sim. Né? Você não consegue resolver todos. Não. Mas aos poucos você vai fatiando os problemas ali e vai resolvendo um de cada vez. Então, se os bares, que são os estabelecimentos oficiais, eles só são autorizados pelo poder público a funcionar até um determinado horário, né? É porque tem por conta de um zoneamento. Por conta de zoneamento, enfim, aquele é um espaço de moradia também. Uhum. Então, o poder público, de alguma maneira, chegou lá com a sua força e estabeleceu. Até esse horário aqui pode funcionar, depois desse horário não. Então, o ambulante, no mínimo, na pior das hipóteses, ele tem que respeitar o mesmo ordenamento, né? Porque senão ele tem até uma concorrência desleal aí com exatamente, é isso que o que eu tentei fazer? Estudar para expor a fundamentação para que fosse justo com todos, né? E ter um olhar voltado também, se colocando no local da administração pública. Sim. Porque a gente entende que, quando está tudo muito desordenado, você inevitavelmente vai ter alguns embates. Sim. E não vai agradar a todo mundo. Sim. Então, foi aquilo que eu falei. Buscando soluções que, minimamente, voltasse a ter um pouco de respeito aos moradores que tiveram ordem, né? Ordenamento, controle urbano, os imóveis despencaram de valor, sim. Porque o barulho virou a madrugada de segunda a segunda. Sim. Hoje temos esse decreto que proíbe som amplificado na praça. Melhorou muito, apesar de... A gente tinha 5 rodas de samba autorizadas, hoje a gente só tem a de sábado. O chorinho, que é sensacional, onde foi tudo começou pelo chorinho, sim. E que nunca ninguém reclamou. Mas, infelizmente, com esses movimentos de ordenamento, vem sempre alguém, querem acabar com tudo, até com o chorinho. Ficam querendo usar, né, os ambulantes, dizendo que a gente quer acabar com os ambulantes. Não, ninguém quer acabar com nada, a gente só quer ordenar. Pode ter os ambulantes, desde que eles fiquem até o horário estipulado, que deu uma brecha para se esvaziar até... Porque o que acontece? Se botar para fechar no mesmo horário que o comércio baixou a porta, acabou. Se não baixou a porta, é multado. Sim. Os ambulantes, se estão ali
Já passou do horário? Ó, já passou do horário. Não, é mais um pouquinho, falta mais um. E a coisa vai. E acaba que não se tem um respeito, porque, infelizmente, a gente chegou numa situação que as pessoas só pensam em extrapolar os limites, né? Como se a ordem, o respeito, os códigos, tudo que existisse fosse chatice, fosse implicância, fosse falta do que fazer, entendeu? A regra é bom pro outro. Exatamente. A regra é bom pro outro, para mim não, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu, nesse 1 ano de registro de associação, né, essas vitórias que foram importantes, entendeu? Agora é muito desgaste, porque você tem que entrar em contato com as pessoas, você tem que mandar mensagem, você tem que ser chato, entendeu? Você tem que persistir. Você estava comentando comigo, Bebel, uma situação que às vezes, até a própria confusão da complexidade da máquina pública. Sim. Né? Porque uma praça, você falou da degradação lá dos equipamentos da praça. Tudo. Né? E aí, isso já não é mais com a Secretaria de Conservação. Algumas coisas não são com a conservação. A reforma da praça, por exemplo, até não só dos brinquedos, mas como do próprio chafariz, lá da conservação do chafariz é com a conservação. Mas, por exemplo, a praça, a reforma, dizem que é com Parques e Jardins, não é mais, agora é com a Secretaria de Meio Ambiente, entendeu? Então, é difícil você tem que conseguir uma agenda para a Secretaria de Meio Ambiente, para ver se aquilo já está entrando no planejamento de uma reforma. Aí, às vezes, te dizem assim, mas não precisa. Como não precisa, né? Precisa, tá aqui as fotos, tudo, né, desgastado, brinquedo com prego para fora, parquinho sem areia. Então, assim, te dizem assim, você quer trocar uma estação de bicicleta de local para evitar com que aquelas motos que ficam ali com o carburador aberto de madrugada, ou até alguns ambulantes que persistem em ficar com o carro ali vendendo cerveja escondido, e aí fica um grupo cantando, bote a bicicleta ali para melhorar um pouco e dar um ar também do que é a praça, né? Sim. Que é recreação, lazer, entendeu? Sim. Mas aí não pode, porque tem um chafariz, mas gente, olha só, o chafariz tá aqui, ó, feito de depósito, gente brincando em volta, colando cartaz, largando lata de cerveja, garrafa de cerveja, enfim, é o que eu falo, a gente tem que também ter a prefeitura com um olhar, com esse cuidado, não só para o bem público, mas para o morador que está ali. Porque acho que a questão aí, Bebel, não é... Acho que o teu desafio maior ali, né, porque você está fazendo um papel que se a máquina pública funcionasse redondinha, sim, acho que o serviço era entregue, as pessoas, né, uma ou outra falha, elas reclamariam e tal, mas o fato é que essa iniciativa, que acho que isso é que eu quero destacar aqui, a iniciativa das pessoas que não se restringem só a reclamar, elas se movimentam, elas sim, levantam do sofá, elas se organizam, né? E você começou se organizando em redes sociais, isso evoluiu, foi para uma associação que representa os direitos das pessoas, e representar os direitos de algumas pessoas não quer necessariamente dizer que está contra isso ou contra aquilo. Na realidade, está tentando encontrar uma forma de harmonizar esses interesses, né? Então tem o interesse cultural que acontece ali, a gente continua falando ainda da Praça São Salvador, tem o interesse cultural ali, tem o chorinho, tem uma coisa que pode agradar até os próprios moradores que estão ali, desde que isso aconteça de uma forma ordenada. Exatamente. Né? Ou seja, olha, gente, vamos sentar aqui e vamos, né, definir o que a gente entende como razoável. Não, olha, o razoável é até essa hora, o razoável é não ter o som amplificado, porque mesmo que seja mais cedo, tem gente que tem criança, exatamente, tem idoso. A pandemia mostrou isso tudo muito. A pandemia, ela veio até que eu acho que somar para poder ter mais fundamentação para os moradores, porque mesmo já estando num pós-pandemia praticamente, né, a gente teve uma mudança cultural aí e de comportamento em relação ao trabalho, em relação a algumas ofertas de trabalho, hoje em dia não são só mais no presencial, muitas permanecem no virtual, até para fugir do trânsito, gasto com gasolina, de deslocamento, entendeu? Então, assim, você quer tocar o seu barulho lá, teu samba, teu pagode, o teu forró, o que for, mas o outro está lá trabalhando com o filho doente, que nem foi o forró uma vez. 6 da tarde, numa terça-feira, o cara que sabe tocar forró, meu filho está em aula online. Como é que uma criança está em aula online? Você lembrou bem, essa coisa da pandemia, tocando. Ela trouxe as atividades que a gente fazia só na escola, no trabalho. Isso, para dentro de casa. Ela trouxe isso para dentro de casa, né? Sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Por exemplo, o decreto foi maravilhoso, mas especificamente um grupo não aceitou. Então, mesmo sem ser amplificado, ele baixou lá com não sei quantas zabumbas, tambor, não sei o quê,
para afrontar mesmo. Gente, o que isso agrega? Sim. Você querer empurrar a goela abaixo dos moradores que estão ali há 10 anos por uma conquista, dizendo que tem que te aceitar. Eu, por exemplo, se não me querem no lugar, eu não vou fazer questão de estar ali sendo desagradável, porque, na verdade, é uma praça pública. Né? E se você está querendo dizer que é artista de rua, muitas vezes você já fez a prova ali de que não é, porque faz uma propaganda, aí um estabelecimento oferece uma parceria, que quem contribuir com o chapéu ganha um número de sorteio de um produto, entendeu? Então, assim... Tem um interesse econômico por trás do negócio. Tem um interesse econômico por trás, porque ninguém vai botar aquela quantidade de equipamento sem ganhar, né? E praça pública, ela é um local para você botar a sua arte, ok, mas também tem que seguir não pode perder a razoabilidade do princípio do que é uma praça pública, né? E não pode ultrapassar o código de postura, não pode ultrapassar o zoneamento, né, urbano, entendeu? Então, assim, é o que eu ando conversando até com alguns estabelecimentos, que alguns já apoiaram, já colocaram a plaquinha lá, né, para respeitar o morador, não ficar batucando, senão para de servir. A gente conseguindo dar um up ali, a gente consegue melhorar até o poder econômico das pessoas que vão para ali frequentar e consumir, porque do jeito que tá muito degradado em tudo, entendeu? Bebel, você tá parecendo uma grande síndica de bairro, né? Síndico de prédio, é um síndico de bairro. Né? Porque harmonizar esses interesses é alguma coisa difícil. Muito difícil. Você falou da pandemia, e eu me lembro, conversando com síndicos, que essa dificuldade é aquela coisa do vizinho que bota o parafuso, né, que bate o prego lá, ele mesmo faz aquelas coisas. Isso tem horários, os condomínios estabelecem horários, mas isso ficou cada vez mais difícil, porque, como você disse, a vida das pessoas em casa se tornou menos privada, porque tem trabalho, tem escola, né, tem crianças assistindo aula, e fazer com que esses interesses sejam conciliados é muito difícil. Acho que as pessoas não lembram, Bebel, que não tem direito nenhum absoluto, né? Direito nenhum é absoluto. Todo direito é relativo, mas as pessoas teimam em não lembrar disso, né? Então, assim como o morador, ele tem o direito a ter o seu sossego, porque, afinal de contas, ali é o lar dele, né? É o refúgio da gente. E as pessoas têm o direito de usar a praça como um aparelho público, né? Porque ela é pública, mas esses direitos não podem se sobrepor um ao outro, né? Então, como é que a gente harmoniza? Então, por isso que a gente está falando aqui com a Bebel Franklin, né, que é presidente da AMAFLA, Associação de Moradores e Amigos do Flamengo, né, para saber dela como é que você faz esse jogo no dia a dia. Eu acho que não tem fórmula, né? Não tem uma fórmula pronta, é muita paciência. Isso, muita paciência. E é que nem o Parque do Flamengo mesmo, que é um gigante, né, e que é um local tombado, que tem todo um desenho arborístico ali planejado, e que, às vezes, infelizmente, a pessoa acha que é bacana ter árvore, que pode chegar e plantar uma árvore ali onde quer, sem saber se é a espécie que está aprovada para aquele local, entendeu? Cadeira de praia, churrasco. Mas é um parque, gente, é um parque, né? Dois extremos, né? É um parque, mas que também tem normas a serem seguidas. Então, a gente precisa muito de fiscalização. A gente não tem na prefeitura hoje a fiscalização, né? E é aquilo que eu falo, gente, a gente precisa do poder público, quanto mais ausente ele ficar, mais entregue vai ser. Isso nem falando de coisas piores, né? Só falando mesmo da falta de ordenamento, da educação das pessoas, dos limites. As pessoas precisam de limite. E o limite começa dentro da barriga da mãe, quando você quer esticar a perna e não consegue. Eu acho que é meio por aí. Né? A fisioterapia me trouxe essa visão. É a fisioterapeuta síndica falando agora. Entendeu? O limite está ali, né? O bebê está ali na barriga, quer esticar e não pode. E, infelizmente, o ser humano precisa de um limite. E muitas horas o limite é a polícia, é um guarda municipal, entendeu? E que ficou muito tempo aí também sendo desrespeitado. Né? A gente vê que a gente tem uma geração, né, muito ampla até, que eu não vou te dizer de 2, 3 décadas até, podemos dizer, que ficou aí extremamente sem respeito. E gente estudada, gente que vai para fora do país, gente que respeita lá fora as coisas, gente que tem conhecimento, entendeu? Legal de você falar disso, Bebel, de respeito, porque eu sei que nos grupos você valoriza o trabalho do agente do poder público. Eu sinto isso, eu percebo isso, porque assim, num grupo como esse, quando você reúne um grupo como esse, as pessoas vão te apresentar problemas. Eu acho que é muito difícil alguém, olha, eu estou aqui, vindo aqui, bom dia, gente, estou vindo aqui para agradecer tudo que foi feito. Isso é muito improvável, né? O mais comum, olha, tem esse problema X, tem a lâmpada queimada, tem a rua que não está sendo varrida,
né? Tá acontecendo muito roubo aqui, tem população de rua, tem gente usando droga, tem não sei o quê, não tem fiscal aqui, não tem polícia aqui, não tem guarda municipal, né? E quando você coloca a polícia em contato com essas pessoas, né? Ainda que seja através de um grupo de WhatsApp, né? Porque os agentes da polícia estão ali participando, e você de alguma maneira atenua isso, né? Não deixa, a crítica não deixa de estar ali, a demanda não deixa de estar sendo cobrada, mas você dá espaço até para a polícia se colocar. Olha, muita gente reclama de roubos em determinada rua, mas esses registros não são feitos na delegacia. Exatamente. Né? Então é um espaço até para a gente voltar a lembrar das pessoas. A educação das pessoas de que é necessário fazer o registro de ocorrência, porque por mais que ache assim, 1746 não adianta, 190 não adianta, e na delegacia não adianta. Mas, gente, olha só, pode até não adiantar. Mas se não fizer, vai ser pior ainda. É isso aí. Porque você não tem material concreto na mão. É isso aí. Né? Porque o grupo de WhatsApp facilita, o grupo de Facebook facilita, mas ele não entra numa estatística oficial. Entendeu? Porque a pessoa acha, olha, eu estava na rua tal e furtaram meu celular e tal, e reclama, olha, Bebel, você tem que fazer alguma coisa, porque furtaram meu celular de novo, e semana passada alguém postou aqui no grupo também, que teve o celular furtado lá, mas a pessoa não vai fazer o registro. E eu sei que você traz à tona de novo essas coisas que são importantes, né? A pessoa, vou perder mais tempo, mas é importante fazer. Olha só, é muito importante as pessoas se conscientizarem. Por exemplo, a gente teve um fato recente agora de uma moradora de rua e que eu fiquei até com dó, né? O que acontece? Essa moradora de rua está ali na Paissandu há muito tempo e só agora me disseram que ela é agressiva, que tem registro de ocorrência, que ela furou com garrafa a barriga de um morador, que a coisa está nesse pé. E aí tinha uma senhora muito nervosa, né, quase que em histeria de tanto nervoso, e não estou desmerecendo, porque ela já vivenciou o vizinho com uma garrafada na barriga, e a mulher está ameaçando ela, e ela queria que a mulher desaparecesse como um pote plim-plim-plim, que a gente não vai conseguir. Então, assim, eu entendo essa posição dela. Sim. Né? A gente foi na delegacia, os agentes todos vieram, segurança presente veio Laranjeiras presente, veio o 2º Batalhão, veio a inteligência do 2º Batalhão também. A gente foi para a delegacia, fizemos o RO dela lá. E claro que foi aquilo que o policial falou, ela foi liberada antes dele terminar de entregar ali a documentação. Eu expliquei para ela, você viu o tempo que o policial está aqui, não desmerecendo a sua causa, Sim. mas o tempo que esse policial saiu da rua para estar aqui acompanhando essa moradora de rua, que lógico que tem um problema e não é psiquiátrico, o problema dela é drogas, ela estava até com o nariz branco de pó, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa se mobilizar para ver como é que a gente vai ajudar a cobrar de um governo estadual, municipal, o tratamento dessas pessoas. Porque não adianta levar para o Pinel, porque elas vão ser soltas. Tem uma lei que tem que mudar, que não vai adiantar, porque não pode compulsório. Não pode realmente um monte de coisa. O que pode? Sim. O que eu penso? As dificuldades elas vão vir. O que temos para hoje, né? O que a gente, dentro do que a gente tem, o que pode? Para daí a gente quebrar a cabeça para poder cobrar, levar uma luz. Agora, isso demanda tempo. Sim. Né? O tempo que você está lá pesquisando, quebrando a cabeça e pensando, você está deixando de dedicar, por exemplo, a um trabalho seu, ou de um cuidado com seu filho, ou de um lazer. Porque você não recebe para isso, você não é remunerado para isso. Você está fazendo uma coisa ali em benefício do coletivo, agora, da coisa pública. Não, mas se a gente não parar para tentar convencer... Que nem agora, teve um morador que veio solicitando ajuda para um imóvel que está lá abandonado e que vai acabar sendo invadido e tal. Legal, falei para ele, muito bacana. Até te convidei, você quer participar da diretoria da associação? A gente tem espaço para isso, porque a gente precisa de pessoas comuns que estejam dispostas a fazer uma nova história, entendeu? Sim. Porque se a gente não cuidar do que é nosso, ninguém vai cuidar. Sim. Né? E assim, o que é importante para mim pode não ser para você, porque para onde você passa, aquilo não te incomoda. E não é porque não te incomoda, porque você não está nem aí, é porque é do outro, é porque você não vê. Né? É o que eu falo, se você passou por tal lugar e todo dia está aquela situação naquele lugar, você tem que sinalizar, porque, por exemplo, eu não passo por aquele lugar. Sim. É que nem eu falei para essa senhora, há quanto tempo você está no grupo, que você participa, que você fala? Nunca, me pedem até para pedir o recolhimento dela, mas nunca me falaram que ela agredia. Sim, né? sim. Então, já estava batalhando alguma coisa nesse sentido há mais tempo. Agora, chegar num limite e querer que ela desapareça, eu não tenho como desaparecer com uma pessoa. E aí, quando eu cheguei na delegacia, que o policial botou lá o registro dela e que apareceu aquelas fotos dela, eu falei assim, gente, acabada, né? Você vê as fotos com pouco espaço de diferença de idade,
era uma garota e hoje está assim, uma pessoa totalmente destruída por conta das drogas. Então não é o psiquiatra. A gente precisa sim, de investimento em saúde, em educação, mas também em saúde nesses órgãos que vão lidar com essas pessoas. Com assistente social. Não só assistente social, mas também uma equipe médica multidisciplinar que possa acolher essa pessoa, porque ela não vai ficar no abrigo. Mas essa articulação que você faz, Bebel, quando você se debruça sobre essas coisas, né, pela associação, você deve repostar isso para as pessoas, explicar e tal, porque a pessoa, ela tira... Isso é um filme, né? Uhum. Na realidade, essa narrativa que você está fazendo é um filme, e as pessoas veem só um retrato, eles veem só uma foto. Ele pega aquela foto e ele faz o juízo de valor que ele tem que fazer daquela foto. Olha, aquela mulher ali está incomodando. E ela, de fato, está incomodando. Não era para ela estar ali. Não é nem bom para ela estar ali. Só que por conta daquela permanência ali, ela acabou cometendo um crime. Ela lesionou uma pessoa. Na hora que a moça criou pânico com ela, porque ela disse que ia bater, que ia ameaçar, não sei o que a polícia chegou e que a gente levou ela para a delegacia, que as coisas delas ficaram ali, que o pessoal foi ver, tinha faca, tinha garrafa quebrada de fato, entendeu? Tudo ali pronto para um ataque, se necessário. Para quem viu essa foto, aquilo ali é um caso de polícia. Como a polícia não faz nada, se tem faca aqui, se tem gargalo de garrafa, se tem... Só que, na realidade, quando você participa ativamente dessas questões, porque a violência é um fenômeno social e complexo. Né? Ele tem várias razões, tem vários motivos, tem várias causas. Então, eu estou querendo destacar aqui que quando você participa através de uma associação desse dia a dia, você entende melhor esse fenômeno que é a violência. Sim. Então, essa mulher, ela chegou a um ponto que ali era caso de polícia, sim. Ali já pegou a garrafa e espetou em alguém, é caso de polícia, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o que antecedeu esse movimento todo, aí está muito longe de ser caso de polícia. Aí é um pessoal, né, que é da área de assistência social, que pode mobilizar aí, né, uma equipe multidisciplinar com o profissional, com a especialidade que tiver que ter, para, de alguma maneira, tirar aquela pessoa, encaminhar aquela pessoa para uma outra. Agora, o cidadão não consegue enxergar isso sozinho. Não, e assim, a gente vê o bom do grupo de WhatsApp, por exemplo, onde eu falo para os órgãos, olha só, postem as ações de vocês. Postem. Por quê? Se as pessoas não veem, vão passar no parque, por exemplo, não viu que a Conlurb trabalhou. Esse mato aqui está alto. Mas não viu o trabalho incessante da Conlurb no parque, na praça, nas ruas, entendeu? Assistente social também está direto nas ruas fazendo recolhimento, só que ela não pode obrigar. Sim. Né? E esse caso, por exemplo, é um caso de polícia, mas que também foi que o policial falou, eu não tenho como mantê-la presa. Sim. Mas a assistência social, Bebel, aí a gente não tem como tirar ela à força. Mas aí, uma vez mais, esse envolvimento da sociedade, ele pode fazer a diferença para mudar as coisas. Sim. Porque... na medida em que a gente tem esse problema se agravando, e a gente vê isso se agravando, né? Tem muita gente nas ruas e por diferentes motivos. Sim. Por diferentes motivos, né? Não tem só pessoas com problemas mentais, não tem só gente com problema de uso de bebida, não tem só gente com problema porque ficou desempregado, sem emprego, sem casa, enfim, foi expulso pela família. Tem diferentes razões ali. Agora, na medida em que a sociedade consiga entender como esse problema vai se agravando, ela vai cobrar por novos encaminhamentos. Exatamente. E aí essa cobrança pode vir em forma de uma nova legislação que dê algum resultado, porque hoje não está dando resultado. As pessoas reclamam, mas não seguem. Por exemplo, agora você me fez lembrar que teve acho que ano passado foi feita uma divulgação que uma verba da LERJ foi destinada ao município para essa questão social, de abrigos, enfim, eu não acompanhei. Alguém acompanhou? Que pé está isso? Foi destinado? Não foi destinado? Empacou em algum lugar? Está sendo feito alguma coisa? O que está sendo feito? Quer dizer, a sociedade cobra, mas ela não se dá ao luxo de desgastar, doar um tempo para poder acompanhar e dizer, olha, não foi feito, está nesse parâmetro. E assim, gente, eu tenho o maior prazer, né, de estar à frente disso. Foi uma coisa que eu acho que aconteceu, mas que eu acho que é importante esse trabalho. Mas não tenho tempo para ficar estudando, porque isso é estudo, e esmiuçando tudo. Né? Uma associação, ela facilita esse entendimento. Facilita. E você com as pessoas que você tem te auxiliando ali, porque realmente o cidadão, ele está naquela guerra do dia a dia, né? Quem acabou de recuperar um emprego, está ali lutando para manter aquele emprego. Quem não recuperou ainda, está buscando um emprego. Quem conseguiu reativar a sua empresa... Todo mundo está com uma situação que precisa de atenção. Não consegue se dedicar.
algumas pessoas que têm um desprendimento maior, como você, né? Então, por isso que eu acho que eu enalteço essa iniciativa da associação, porque ela traz, na sua essência, uma coisa que é importantíssima para a gente mudar o rumo das coisas no Brasil, que é a participação do cidadão. Então, é muito importante, não só reclamar, mas fundamentar as suas demandas e dar soluções. E tomar conhecimento, né? Isso. Porque na medida que ele tome conhecimento, ele vai tomando conhecimento, ele talvez tivesse uma dezena de reclamações falando a mesma coisa, mas na medida que ele tomou conhecimento daquilo ali, ele talvez até qualifique melhor a reclamação dele. Ele faça uma reclamação melhor fundamentada, né? Depois que ele conhece as coisas, depois que ele toma... Mas como é que funciona? Vamos falar da associação? Como é que funciona essa participação? Né? As pessoas só... Você deve ter colaboradores ou pessoas que de alguma maneira te ajudam também, contribuem, né? Você tem representantes dos segmentos do poder público que estão lá, como você disse, colocam lá as ações que eles vão fazendo. Isso é importante, você dá divulgação para isso também, para as pessoas saberem, né? Uma poda de árvore que está demorando muito, né? Você direciona aquela reclamação lá para... assim, infelizmente no meio do caminho, né, a gente encontra muitas vaidades, muitas pequenez, entendeu? E é o que eu falo, gente, olha só, eu estou aqui fazendo, tomei essa iniciativa porque eu acho importante fazer. Agora, se eu conseguir, o outro conseguiu, o importante é que consiga. Sim. Né? Eu acho que não tem que ter essa... isso fui eu que pedi, eu que consegui. Eu acho o seguinte, se foi fulano que teve iniciativa, é legal ele ter iniciativa e a gente tem que valorizar isso para poder dar até mais estímulo, entendeu? Então vamos falar um pouco dessas coisas que você conseguiu. Eu sei que tem um monte de coisa que você encaminha. Você falou de algumas coisas, você começou a falar da Praça São Salvador, da questão do decreto, né? O dia a dia, o teu dia a dia na gestão dessas coisas... Você deve ter uma série de questões aí que foram encaminhadas. Né? Sim. Hoje o grande... Assim, a gente tem questões grandes, né? E que desde o início da gestão do Paz eu tenho tentado colocar para ele e dei o espaço dos 90 dias, dos 100 dias, e enfim. Mas o parque é uma preocupação muito grande. O Parque do Flamengo. O Parque do Flamengo. Sim. Primeiro porque ele é tombado, segundo que a gente não tem grades nele, a gente tem uma população noturna ali muito grande, a gente tem assaltos, e a gente tem a segurança presente, ótimo, a gente tem a polícia militar, ótimo, mas a gente tem muito pouco guarda municipal. Hoje o governo do estado tem um programa que é até interessante, que paralelamente ali aos programas da prefeitura, também podem um pouco que abraçar essas causas, que é com assistente social, com acolhimento, com essas ações de pseudo-ordenamento, porque não é bem um ordenamento, mas que vai ali fazendo uma fiscalização, se tem faca, se não tem faca, se tem arma, enfim. Leva a um meio que um ordenamento. Mas a gente precisa, efetivamente, do município no parque, entendeu? De ter mais guardas municipais, porque já teve furto de cabo de energia elétrica, que já deixou o aeroporto sem luz, o Santos Dumont. A gente tem 2 registros de ocorrência em relação a isso. A gente tem os agentes do município, que um deles já chegou até a fazer um desabafo né, no grupo, entendeu? É uma pessoa muito querida, que até está de licença, que eu acho que não só por esse desgaste emocional, porque eu acho que o servidor também fica muito angustiado. Sim. Quando ele está ali, que é a profissão dele do dia a dia, e ele não tem uma resposta para uma coisa que ele está vendo que está ruim. Então, tipo assim, eu vi que o parque começou com essa gestão do Eduardo já algumas reformas. E eu já sinalizei, olha, tá bacana essa reforma, mas tem locais que já foram pintados, por exemplo, e que o cara já colocou a barraquinha dele ali, já fez a fogueirinha dele ali, e que já tá ficando preta a parede de novo onde foi pintado agora. E o campo tá ficando muito bacana, é uma questão antiga, né? Uma solicitação antiga dos moradores, das pessoas que jogavam futebol. Mas o campo tá ficando aberto 24 horas, então assim, de madrugada tá tendo jogo. E aí reclamam de barulho, porque eu acho que fica aberto. Daqui a pouco o campo está destruído. E aí vão dizer, o prefeito colocou produto ruim, não deu bola, e enfim. Eu acho que a gente, não estou nem dizendo que não seja, porque eu não acompanhei para dizer, não, o material é bom, é A, é B, é C, é D. Mas que se a gente também não tem uma consciência do morador, do usuário, que tem que preservar, né, e ter o respeito, é complicado. Então, aí, infelizmente, tem que entrar a guarda municipal, entendeu? E não está dando conta, não dá. Então, eu entendo que o Copacabana e Ipanema sejam locais turísticos, que tem uma circulação de pessoas até, às vezes, muito maior, entendeu? E que, por isso, demande até uma direção de mais agentes para lá, mas alguma coisa tem que ser feita, porque o parque está abandonado há muito tempo. Antigamente falavam isso,
E eu não está abandonado, que gente que fala demais. Mas quando você começa a olhar mais profundamente na questão da segurança do parque e dessas ações, né, de guarda ambiental, fiscal de postura, né, cadê o fiscal de postura? Não só a guarda municipal, enfim, ele está praticamente abandonado, está fazendo uma reforma, está tendo coisas muito bacanas, mas que daqui a pouco, em muito curto prazo, vai se degradar, entendeu? Por conta disso. Então, assim, às vezes a gente insiste, e a gente entende, a gente está em momento eleitoral, está todo mundo já correndo para a campanha, com seus candidatos. Legal, mas não pode ficar também completamente parado por conta disso. Sim, esse outro lado, porque a vida segue, né? Você falou das reuniões de conselho comunitário, e acho que aí, uma vez mais, o papel da associação é importante, porque mesmo quando a solução não vem, a resposta não vem, né, o fato da associação fazer o ofício encaminhando o problema a quem tem que resolver, seja a Conlurb, seja a manutenção, seja a própria polícia, né, você está dando ciência daquele problema. Então, ele continua acontecendo. Então, se você, como associação, oficiou lá... a gente tem que protocolar isso e entregar na prefeitura, porque assim, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública ela é muito interessante. Mas, hoje em dia, praticamente, ela está ficando mais uma reunião voltada para as questões do município. Sim. Não só necessariamente o que seria uma reunião de Conselho Comunitário de Segurança Pública. Sim, né? sim. Então, assim, a gente precisa também resgatar um pouco isso para que as pessoas não percam o interesse. Entendeu? Ou ter um canal que... o 1746 não está funcionando? Então, é o que eu falo, gente, olha só, me passa, eu não me incomodo de ir lá protocolar. A gente abre um processo, entendeu? Fica mais fácil a gente controlar isso. Justamente esse teu não me incomodo de protocolar é justamente o X da questão, porque se o problema não é resolvido, o fato da associação ter protocolado a reclamação lá por uma ou duas ou três vezes, ela está responsabilizando aquela pessoa. Exatamente. Então, se amanhã aquele problema foi agravado, por exemplo, você está reclamando do abandono do Parque Sim. do Flamengo, está abandonado, está faltando presença da Guarda Municipal lá, está faltando presença do fiscal de postura lá, as pessoas estão entupindo de barraquinha de novo, as áreas estão sendo reformadas, já estão começando a ficar degradadas por conta dessa falta de fiscalização. O mau uso também, falta de fiscalização. Se amanhã isso agrava e acontece um fato mais grave lá, falta dessa presença, quer dizer, a pessoa que foi oficiada várias vezes pela associação, ela já se matriculou nesse problema. Sim. Definitivamente. Então, quando a associação direciona a reclamação para quem de direito, ela, embora ela não encontre a solução, embora o problema não seja atendido, mas ela está jogando o problema no colo daquela pessoa ali. E assim, né? Eu procuro ter sempre um pouco de escuta, né? Porque eu sei que as coisas não são imediatas. Então, se a gente entregou, dá um feedback. Olha, não está conseguindo, tem essa intenção, ou tem esse projeto. Tipo assim, as pessoas cobram muitas câmeras no parque. Já fui estudar e soube que esse projeto Luz Maravilha inclui nele não sei quantas câmeras em alguns lugares, e por conta disso até o COR está sendo ampliado, né? Que isso tudo faz parte do projeto Luz Maravilha lá. O COR é o Centro de Operações Rio, que é aquela central de monitoramento da prefeitura na cidade nova. Porque nesse projeto tem já a inclusão de algumas câmeras para serem espalhadas pela cidade, entendeu? Aí eu falei, gente, é muito importante que elas sejam, parte delas colocadas no Parque do Flamengo. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem dificuldade, às vezes, do material humano, mas se tiver as imagens lá, dizem que às vezes não adianta, porque aconteceu, você não consegue, mas para alguma coisa adianta. Para o abandono, por exemplo, dos animais vai adiantar, vai ajudar, entendeu? Para a pessoa que está ali fazendo pequenos crimes, também sempre dá uma pressionada, né? Foi o que eu falei até para um policial, gente, só de ver o carro da polícia, por mais que às vezes não seja possível fazer alguma coisa, você já tem uma sensação de que pelo menos está ali, entendeu? Ir quebrando até esses conceitos, às vezes, errados das pessoas que ficaram tanto tempo com o descrédito desses órgãos, desses locais da prefeitura, né? Tipo, dessas instituições, tipo polícia, guarda municipal. E se o cidadão desistir, aí que a coisa não vai funcionar isso, mesmo. É que nem falam assim, tá enxugando gelo. Melhor enxugar gelo do que a gente ficar afogado, né? Claro. Enxuga gelo, mas assim, ainda bem que eles persistem. E o que a gente pode fazer para que isso se reverta, né? Agora, sair dessa zona de conforto, de só cobrar e começar a pensar e se dedicar... não, eu não posso participar disso não, porque eu não tenho a sua paciência, eu vou xingar logo um e o outro. Mas olha só, xingar vai resolver? Ofender vai resolver? Não vai. Tem uma leitura também, Bebel, que eu quero fazer, que é assim, às vezes você não está conseguindo resolver,
Mas o fato da associação estar ali, dia a dia, reclamando, pontuando, mandando ofício... Né, a gente tem um abaixo-assinado que a gente conseguiu 1.600 assinaturas. Esse abaixo-assinado foi no início, quando a gente tinha lá 5 rodas de samba, mais uma feira à tarde com samba, e era uma coisa louca que eu tive que destrinchar aquilo, saber quem que era responsável por o quê. Bati eu que nem uma doida em todas as secretarias, né, da prefeitura. Me apresentei para cada um deles para falar da Praça São Salvador, né, a doida da Praça São Salvador. Mas olha só, a coisa ficou tão solta, tão desordenada, que você tinha que saber a quem cobrar o quê. Sim. Né? Que nem agora eu falei para o subprefeito, olha só, foi ótimo o decreto? Foi. Porque tem uma reclamação. Olha só, tem reclamação porque a coisa não para. A gente precisa dar continuidade. O decreto foi sensacional, mas é uma parte dele, do problema resolvido. O horário do ambulante revertido também é uma parte do problema revertido, mas a gente precisa dar continuidade. Sim. Entendeu? E são pequenas coisas para que a coisa evolua. Vai ter solução? Sim. Muito difícil que a gente consiga a solução de tudo. Né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o fato de associação estar ali pontuando, estar ali mostrando o seguinte, olha, a sociedade daquela região ali está atenta a isso e está reclamando, se manifestou na associação e a associação está aqui oficiando. É isso. Está aqui entregando a responsabilidade para quem é de direito. Então, talvez a solução que as pessoas esperam não venha, né? Mas possivelmente algumas outras medidas estejam sendo tomadas e o problema não piora. Porque quem é o responsável por aquilo sabe que aquilo ali vai estourar no colo dele. Sim. Diz, olha, já estão reclamando disso aí, é melhor fazer alguma coisa. Quer dizer, eu não consigo colocar lá, não tem lá a presença da Guarda Municipal que deveria ter. Né? O fiscal de postura não está lá. Mas talvez eles fossem lá liberar algumas outras questões lá para outros. No Parque já do não Flamengo, liberam né? mais. Olha só, por exemplo, domingo. Tiram as fotos lá, os formandos, maravilhosa, aquele visual do Pão de Açúcar e tal. Legal, mas precisa de ter o confete laminado? Pum, que daí aquilo lá voa e as nossas tartarugas lindas que estão ali correm o risco de acabar engolindo aquilo, entendeu? Sim, sim. São detalhes para ajustar. Né? Os formandos acham lindo aquilo pipocando colorido, mas será que é necessário aquilo realmente? Eu não tenho uma alternativa para aquilo? Entendeu? Alguma coisa que não vai causar coisa que não vai causar risco impacto à vida marinha. Afinal de contas, aquilo ali é tombado. Sim. Né? É preciso se preservar e ter, sim, a presença do poder público, entendeu? Então, não pode ficar como ficou e que hoje eu vejo que, infelizmente, de uma certa forma, é abandonado, entendeu? Você sabe, Abel, que tem várias outras associações que eu conheço, né, na atividade de policial, sou policial há 20 anos, e algumas conseguem se mobilizar, e algumas conseguem levar as suas demandas e serem ouvidas pelo poder público. Isso depende muito da representatividade que elas trazem consigo. Uhum. Então, se uma associação que tem ali um grupo considerável de pessoas que é participativo, né, que segura a vontade de xingar, que segura a vontade de chutar a canela de todo mundo e participa ali, concordando em parte ou discordando, mas participa, isso dá uma força para essa associação e ela vai ser tão mais prestigiada pelo poder público quanto ela tenha essa representatividade. É importante que as pessoas se liguem nisso. E também assim, que saibam que existe uma pressão oculta, né? Por ser uma associação nova, por já ter tido existência de uma outra no bairro, e aí outras vizinhas se acham também mais importantes porque já estão há mais tempo, e aí rola um boicote aqui, outro boicote ali, aí acaba que o poder público, né? Nossa, mas já tem aquela confusão ali, será que eu vou me meter naquela situação? E não, entendeu? E aí fica aquela confusão, mas que eu acho que com persistência, a gente mostrando a que veio, a coisa vai... O poder público, né? Eu como delegado de polícia, fui chefe da polícia por 3 anos, então a gente não tem que olhar isso, o poder público não tem que olhar isso. Se tem uma questão ali que é de interesse coletivo, não interessa se vem pela mão de áudio, isso é o que menos impede. Isso é o que a gente espera, né? Mas infelizmente em algumas facções, algumas locais ali, a coisa vai meio que... É o que deve ser. Agora, Bebel, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, já está dando quase o nosso tempo ali. Eu queria deixar esse finalzinho para você contar um pouco a tua história, né? A história da Bebel. A gente sabe, já viu, quem acompanha a gente aqui já sabe que a Bebel é guerreira, que a Bebel obrigada. Ela compra a briga, ela está aí, né? Não é fácil enfrentar esses desafios todos, né? Tem sempre muita gente que só aparece, não, como você disse, você estava dizendo antes, né? Não posta nada ali, fica calada e depois vem só reclamar. Isso aconteceu, quer ver? Quando eu fui numa reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que estava até agora o Coronel Lima Freire,
numa das primeiras que teve, eu falei assim, vamos solicitar uma coisa que já é antiga, a ampliação da segurança presente, um pouco do aterro para dentro das ruas transversais, pararia e tal. Está em ata. Mas uma outra pessoa foi lá, saiu fazendo um abaixo-assinado, colhendo assinatura pela rua, para querer dizer, não, olha, fui eu que pedi. Gente, olha só, que legal que alguém teve a ideia e que outras pessoas vão lá endossar. Ó, tá aqui o abaixo-assinado para endossar aquele pedido. Né? Isso é válido, acho que isso é legal. Né? Isso, né? Ó, eu fui lá correr atrás porque esse pedido, sim, ele é legal. Vamos endossar isso. Tem o pedido, tá lá, mas também tem aqui realmente que os moradores concordam com isso, entendeu? E é isso, Bebel, né? Bebel, fisioterapeuta, e ama a profissão dela, professora de educação física também, enfim. Como é que é conciliar isso, hein? Como é que é conciliar? Você tem uma família, você tem que dar conta da casa. Eu tento respirar muito. Aprendi isso com uma amiga minha que é jornalista, que tem minha amiga de infância, que me acompanhou no início do grupo, que falava assim, respira, porque você está escrevendo para 33 mil pessoas, 34 mil pessoas, e é tudo muito rápido. Então eu trouxe essa questão da respiração, que também faz parte da minha profissão, né? Para a minha vida. Tipo, às vezes as coisas vêm e eu hoje estou priorizando muito o cuidado com meu filho, né? Que está numa idade com 14 anos, que está aí já adolescente e que precisa de uma atenção maior, né? Então, assim, é uma coisa minha de gostar de ajudar, né? De me doar. Eu falo assim, gente, olha, eu queria ter tido milhões de filhos, então já que eu não tive milhões de filhos, a gente vai tentando meio que abraçar. Tanto os meus pacientes, que a gente vê que às vezes a pessoa quando chega para você com uma lesão no físico, né, isso automaticamente te debilita a alma, né, o espírito, entendeu? Então eu acho assim, essa questão também espiritual muito importante, né? Eu sou muito temente a Deus, né? Já fui muito à igreja, atualmente até nem tenho ido, sou falha nesse sentido, mas assim, eu tenho uma fé em Deus, que eu até falei para uma amiga minha, olha, eu vou te dizer uma coisa, o que vai ser, o que não nesse momento de tantas lutas que a gente vê em todas as áreas, eu sempre respiro e falo assim, Deus está na minha frente. Se isso não aconteceu, é porque era melhor para mim. Se for acontecer, de cabeça erguida, trabalhando e respirando, porque gente para atacar vai ter, gente para somar vai ter, e o importante é você mostrar que você está em movimento, porque vida é movimento. Né? A profissão também me ensinou isso, que vida é movimento, a gente não pode ficar parado, entendeu? Isso aí. Então, em movimento e respirando, a gente vai chegando ao final do programa aqui com a Bebel Franklin, presidente da AMAFLA, Associação de Moradores e Amigos do Flamengo, dando uma lição para a gente do que é cidadania. Né? A gente tem que reclamar, sim, tem que cobrar do poder público, mas tem que se movimentar, tem que agir. E aí eu fico muito grato, muito feliz de ter feito esse programa aqui contigo, Bebel. Feliz também. Tá? Uma honra ter você aqui. É isso aí. Obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Nós vamos encerrando nosso programa aqui com o nosso tradicional brinde com as canecas. É isso aí, gente. Obrigado por você que acompanhou a gente. Um forte abraço.